o Herbert Daniel, o nosso Betinho. Foi isso que você disse? É. Só que são duas pessoas. São duas pessoas. Um é o Herbert Daniel. Você falou Herbert Daniel ou Betinho. Não foi? São duas pessoas. Um é o Herbert Daniel, que é fundador do Movimento AIDS também, e o Betinho, que é o que estava aqui. Me chamou a atenção, eu já ia falar do Daniel. Porque... esposo colocando os preservativos dentro da carteira deles. Então é onde eles passam a comprar e usar, mas largando aquele ali que a esposa está lembrando. E a outra palavra que quando você fala, muitas delas, quando fala, eu uso com meus clientes, mas não usa com seus parceiros. Então nós temos muitas mulheres casadas que adquiriu o soro, onde eu falo que dentro do colégio as crianças começam a ter relações sexuais entre 7 anos e os pais não querem saber nem... E a outra pergunta minha que você falou, sobre conselhos, sobre o SUS. O nosso SUS está sucateado, que quando chega a eleição, ele está vendido aos políticos. A responsabilidade do controle social, tirar aquela venda dele e partir para frente mesmo. Porque se o controle social não tomar vergonha, ele mesmo corrigir o erro dele, o nosso SUS vai ser muito... Eles não colocam no atestado que o militar morreu de AIDS, morreu de causas a morte. Então, é uma doença tão pesada que ainda já se derrubou muita coisa, mas é uma doença tão pesada que ainda tem aquela parcela de pessoas que escondem que não pode existir isso entre elas, entendeu? Então, enquanto houver... Isso prejudicou muito o controle social. Eu, por exemplo, nos últimos 8 anos, eu fui diretor da minha instituição, sendo jornalista, assessor de comunicação como voluntário há 11 anos na instituição, e deixei recentemente o cargo de diretor porque eu não quis mais, além da renovação na instituição, mas principalmente pela questão do ativismo, nem tanto pela questão da administrativa, da direção, de organizar e dirigir uma instituição. E uma pergunta que eu queria fazer com você, que é um pouco, as pessoas acompanharam essa história, não tem muito a ver com o nosso seminário aqui não. Como é que ficou? Eu realmente quero uma orientação, eu necessito disso. Eu tenho encontrado uma luta tão grande, porque, assim, enquanto ativista, eu vou para as ONGs, eu vou trabalhando em termos de conscientização dessa população, que são soro positivo, eu me sinto inoperante porque eu não vejo aquela atividade, aquele ativismo deles, dos nossos atendidos. Todos bem-vindos aqui a essa instituição de ensino. Com muito prazer acolho todos vocês. Meu nome é Alexandre Zanata Braga, eu sou coordenador do curso de Direito desta universidade e tenho o prazer de contar a Maria da Carminha para nós começarmos a redigir todas as ideias que vocês conseguiram concretizar ao longo de todo esse seminário. Então eu gostaria que vocês, por gentileza, começassem a expor, formar a Carta de Petrópolis. Eu passo a palavra à professora Josia, que vai dar início a esse trabalho. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia a todo mundo. A gente já conversou ontem um pouquinho, né? A importância da Carta de Petrópolis, desse documento que nós vamos produzir, o outro grupo já está produzindo em outra sala. Então, por que essa Carta de Petrópolis? Ontem e hoje nós discutimos, né, vários aspectos produtivos que nós conseguíssemos gerar um documento desse ponto, tá? Então, esse documento, ele vai ser encaminhado às esferas, as mais altas esferas, lá, de repente, a uma frente parlamentar, que ontem nós ouvimos aqui do... Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem que haver mais, que eu sinto, não sei se vai corresponder com vocês, é uma informação maior. A informação é fundamental. A informação. Então, eu acho que tem que ter mais campanhas,
Eu acho que tem que ter mais encontros como esse. A informação é fundamental. Aqui, a informação em cada município, através dos grupos que trabalham com esse setor, fomentar a união desses grupos, a troca de experiências. Eu volto a dizer, a união faz a força. Um falando a pessoa ouve, mas vários falando juntos vira um grito, não é só uma fala, né? Então a situação é outra. Então, como que nós podemos fazer, dentro da nossa realidade, o que a gente precisa de ajuda lá do governo federal, por exemplo, para a gente implementar as coisas que a gente entende que são necessárias nessa área mais próximas da gente? Existem políticas públicas que a gente gostaria de propor para serem analisadas pelo órgão, pela frente parlamentar, encaminhadas para alguma comissão. Então, entendeu? Então, esse é o objetivo desse documento, tá? Ah, será que eles vão atender? Não sei, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E teremos como cobrar. Olha, eu participei de um documento que se chama Carta de Petrópolis, elaborada no dia 1º de outubro de 2009, que foi entregue ao doutor Eduardo, do Ministério da Saúde, para ser encaminhada à frente parlamentar. É a questão da ata nas reuniões do Conselho. É a geração de um documento de tudo que a gente discutiu e das nossas ideias, dos nossos questionamentos para as esferas superiores. Porque política pública, ela vem lá de cima. É uma responsabilidade nossa enquanto cidadão, né? E a outra, de fato, uma terceira parte, é que ela possa apontar o que politicamente a gente gostaria. Né? Não sei se estão conseguindo compreender. Porque senão a gente começa a fazer uma tempestade de ideias e talvez não consiga ter muito focado o que nós queremos. Como é a Carta de Petrópolis, é importante que ela tenha muito claro que muitas das ações que vão estar sendo ali consideradas, elas sejam para Petrópolis e região. Né? Petrópolis e região, porque o seminário é de Petrópolis e sua micro-região, macro-região. As outras questões eu acho que elas podem ser aí enveredadas para o governo estadual e governo federal. Por exemplo, né, sistematicamente realizados na região de Petrópolis e incentivados em todo o Brasil. É uma Carta de Petrópolis, ela pode apontar isso daí. A segunda questão, que eu acho que foi uma coisa que a agente comunitário colocou ontem, ela pode ser encaminhada para o governo municipal, estadual e federal. Acho que, por exemplo, também a questão do hospital de Mesquita, que foi colocada aqui ontem. Então, a Carta de Petrópolis pode apontar que sejam evitados esforços para que o hospital de Mesquita, de fato, esteja, que atender a população. Então, são essas questões que eu queria colocar. E sobre aqui a universidade, por exemplo, a academia é um encaminhamento que a Carta pode ter, que todas as universidades públicas e privadas estejam sensibilizadas a exemplo da... Estamos aí envolvidos na insulina, que muda, até o nome agora é H1N1. Entendeu? Quando começou, veio as pessoas falando que não era nada e o Brasil estava preparado. Hoje estamos aí, escancaradamente, que está morrendo muita gente. Então isso toma-se muito cuidado, até se acorda depois que o ladrão entrou e mudou tudo. Seu nome e sua profissão? Meu nome, eu sou Gabriela Leite, eu sou prostituta aposentada sem aposentadoria e sou escritora. Gabriela, seu nome e profissão? Eu sou Gabriela Leite, eu sou prostituta aposentada sem aposentadoria e também sou escritora. Gabriela, diga para nós do Estácio Ativa qual é a sua impressão sobre o SOS Vida. Olha, eu conheço o SOS Vida há muitos anos, porque eu sou uma militante antiga da AIDS e eu conheci o SOS sendo fundado aqui. Eu tenho uma profunda admiração pelo CAL, que tem levado essa luta com todos os seus voluntários numa cidade como Petrópolis, e que tem um movimento social de AIDS não muito grande, mas tem o SOS, que para mim é uma marca para Petrópolis. Quando
se fala Petrópolis, eu lembro do SOS, que faz um trabalho que realmente é de muitos parabéns. Hoje, Gabriela, você considera o preconceito como o pior... Corta. É porque eu tenho... Gabriela, você entende que o preconceito hoje seria o maior inimigo de qualquer campanha ou tratamento para o DST? O preconceito e o estigma continuam a ser o problema não só da sociedade em geral e dos governos, mas do próprio movimento social. Porque, como eu estava falando aqui hoje, o movimento social, ele também não lutou contra os seus preconceitos, porque o movimento social não é uma entidade sem ninguém, é também feita por cidadãos brasileiros que têm os mesmos preconceitos de todo mundo. Então, eu acho que ainda a gente está numa fase de tentar voltar a discutir quais os preconceitos que nós temos, como lutar contra eles e ser honesto conosco mesmo com relação aos nossos preconceitos, porque com preconceito a gente não anda. A gente sempre fica dando voltas e voltas e voltas e não consegue fazer controle social, que em última análise é o tema desse seminário que o SOS Vida está fazendo aqui. Qual seria uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre como lidar com a AIDS? A primeira questão, a primeira mensagem é que todo mundo deve saber que quem vive com AIDS, quem vive com HIV, é uma pessoa, é um ser humano, é um cidadão desta sociedade e que não pode sofrer o preconceito que ainda sofre. E que a AIDS, ela não é prerrogativa de algumas categorias sociais. A AIDS tem a ver com toda a sociedade. Todo mundo está passível de um dia se infectar se não tomar os cuidados necessários para isso. Porque todo mundo faz sexo. E a principal forma de transmissão é o sexo. Nós vivemos, nesse momento, numa sociedade que temos que assumir o uso do preservativo e temos que assumir que a sociedade vive a sua sexualidade porque isso é uma questão do corpo, não é pecado. Então, todo mundo faz sexo, todo mundo pode ter AIDS. Então, vamos olhar todo mundo como pessoas, gente, ser humano, cidadão. Muito obrigado, Gabriel. O abandono que o poder público, a forma que o poder público trata os hospitais de especialidades como a DST, tuberculose, está abandonado. O poder público, a gente queria pontuar isso na casa e construir essa redação. Eu acho, vou deixar muito claro, eu não estou determinando nada. Ela pode ser considerada no item de menção. A gente pode considerar os equipamentos. A gente pode considerar que os equipamentos públicos no estado do Rio de Janeiro, e nesse sentido, a Carta de Petrópolis recomenda que as 3 esferas de governo assumam a sua responsabilidade no que tange a regularização, o pleno funcionamento dos equipamentos, enfim, humanos e equipamentos necessários para o seu funcionamento. Então, eu acho que é essa que é o mérito da Carta de Petrópolis, a gente poder considerar num parágrafo aquilo que é o cenário global. A gente não consegue nenhum mete a nós em cada âmbito de atuação ir lá incisivamente falar, olha, a Carta de Petrópolis recomenda que haja investimento na agência, na frente parlamentar. Podemos entender então que essa questão que você